Somos gratos ao Senhor que nos permite estar aqui novamente na sua casa. E justamente hoje, creio eu, o culto mais importante de todo o ano, onde nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque justamente por Ele que nós estamos aqui. Bem, o pastor Jefferson abria este culto essa noite, onde muitas vezes nós estamos dando essa importância de vida, o que significa a Páscoa, o que significa o sacrifício de Cristo, o que significa a ressurreição de Cristo. Nós estamos dando essa importância necessária em nosso coração. Mas eu creio, irmãos, que há um propósito do Senhor essa noite de estarmos aqui nesse momento e que possamos, irmãos, prestarmos o máximo atenção possível à palavra essa noite que o Senhor preparou em nosso coração. Amém, irmãos? Quantos trouxeram as suas Bíblias? Levante a sua Bíblia em alto. Lembremos, irmãos, que para a casa de Deus devemos trazer a nossa Bíblia. Devemos sempre carregar a nossa Bíblia. Vou pedir ao teu moçador-te, da parte de trás, por favor, ocupar-nos as cadeiras. Tem bastante espaço para ocupar-nos as cadeiras. É o tempo mais importante de todo o culto, da ministração da palavra. Em João capítulo 11, João capítulo 11, João capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Amém? Vamos ler mais uma vez. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo e poderoso Deus, obrigado por esse tempo precioso que Tu nos dás, que Tu nos permites, Senhor, estar aqui. E que é um privilégio, Senhor, estarmos na Tua casa. Nos sentimos privilegiados, Senhor, num mundo que está tão conturbado, num mundo onde há regiões que os cristãos estão sendo perseguidos, num mundo onde há lugares onde os cristãos estão sendo mortos, por acreditar em Ti, por acreditar na cruz, por acreditar no Teu milagre, por acreditar na nossa salvação, por acreditar que Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Mas nós, Senhor, temos o privilégio de termos essa liberdade ainda de estarmos congregados, Senhor, neste templo que é a Tua casa. Que possamos nesse momento entender que Tua palavra nos diz que onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. E sabemos que Tu estás aqui nesse lugar. Sabemos que Tu estás presente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, esse versículo que acabamos de ler nesse momento foi uma das declarações mais controversiais que o Senhor Jesus Cristo fez. Os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos, mas eles entendiam apenas uma verdade:
que o único que tinha poder e autoridade para poder ressuscitar mortos era Deus, o autor da vida, o único que podia dar e o único que podia tirá-la. Por isso, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição, eles pensavam que ele estava blasfemando, que era toda uma mentira, porque apenas Deus pode fazer isso. E a morte é o inimigo mais poderoso de toda a humanidade. Não existe magnata, não existe rei, não existe imperador, não existe presidente, não existe ditador que possa vencer a morte. E somente há um que pode vencer a morte, e esse é Deus. Eu disse: o único que pode vencer a morte é o nosso Senhor Deus. E quando Jesus fica diante desta geração e diz: eu sou a ressurreição e a vida, eles estavam escandalizados, não podiam acreditar no que estavam ouvindo, estavam sem entender, estavam sem compreender naquilo que Jesus estava dizendo. Mas o Senhor Jesus Cristo provou em diferentes oportunidades que Ele é a ressurreição e a vida. Nós temos uma passagem em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 35, diz o seguinte: esta é a história da filha de Jairo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que não falas mais, o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu sou a ressurreição e a vida. E não permitiu que alguém conseguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os vendo sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Porque Jesus em algum momento diz: eu sou a ressurreição e a vida. Temos mais um exemplo em Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, 11. Nós temos o filho da viúva de Naim. Lucas 7, 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Eu imagino essa mulher dizendo: como tu me pedes que não chore? O meu único filho está morto. E Jesus olhando a ela com olhos de compaixão, dizendo para ela: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E chegando se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse:
jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto sentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Sabe por que aconteceu tudo isto? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Mas tem mais um episódio na Bíblia, que está em João capítulo 11, versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já era 4 dias. Jesus olhou para ela e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Quantos creem no Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite? Aqueles que creem verão a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto de um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Meus amados, nesses 3 exemplos, estamos vendo exemplos de morte. 3 pessoas diferentes, momentos diferentes, histórias diferentes, famílias diferentes, lugares diferentes, mas o poder de Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus é único, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Não importa qual seja a situação que estás vivendo nesse momento, não importa a situação por difícil que tu estás enfrentando, seja no tratamento, seja de saúde, seja no trabalho, seja de esperança, ou seja falta de fé, eu te digo uma coisa essa noite, igreja: Jesus Cristo é a ressurreição e Ele é a vida. Não tens esperança em outra pessoa, não tens esperança em outro alguém, tu não tens outro caminho que seguir, não existe outra porta que você deve atravessar, a única porta é Jesus Cristo. Ele é o pão de vida, Ele é que nos restaura, Ele é que nos devolve os sonhos que foram arrancados, Ele é que traz a alegria ao nosso coração. É somente Cristo. Mas isso não terminou ali. Diante de todos esses exemplos da ressurreição, eu creio que ainda havia pessoas incrédulas. E o Senhor fez o maior milagre. João capítulo 10, versículo 17. João 10. João 10, 17 diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. E te digo, igreja, Jesus não tinha poder, Ele é o poder. Jesus não ressuscitava, Ele é a ressurreição. Jesus não tinha vida, Ele é a vida. Por isso que Jesus diz que Ele permite que crucifique.
Ninguém toma a minha vida, diz o Senhor. Eu entrego a minha vida em obediência ao mandamento que recebi do meu Pai. O Senhor estava dizendo: eu vim com um propósito e cumprirei esse propósito, porque tenho um Pai. Eu sou o Filho e há um mundo que necessita salvação e eu tomarei o lugar que lhes corresponde. Em João 19:30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado vem da palavra tetelestai, que é um grego original. Quando uma pessoa era condenada por um crime, ou tinha uma dívida muito alta, recebia de parte do juiz um manuscrito, onde estavam todos os registros das suas dívidas ou dos seus crimes. Esse manuscrito se chamava xeriografon, e onde estava escrito toda a dívida que essa pessoa tinha. Ou ele era preso, ou se tornava escravo da pessoa a qual ele estava devendo. Mas se a pessoa pagava toda a sua dívida, se a pessoa conseguia pagar tudo que ele estava devendo, este homem tinha que levar este manuscrito diante do juiz. E o juiz analisava o manuscrito e começava a revistar tudo novamente. E quando ele via que estava verdadeiramente a dívida paga, ele assinava e escrevia a palavra tetelestai, que significa: a dívida está paga. Quando Jesus disse: está consumado, e ele levantou os olhos para os céus e disse: está consumado, estava dizendo: a dívida está paga. Vocês não devem nada. Eu paguei com meu sangue, eu paguei com meu carne, eu paguei com meu sacrifício. Até antes disso estávamos condenados, mas o Senhor Jesus entregou o último do seu suspiro e diz: tetelestai, vocês não devem nada. Sejam livres. Nós somos livres em Cristo. Por isso, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. A verba riscava a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nós estávamos condenados, igreja, e não tínhamos forma de como pagar essa dívida. Mas no amor de Cristo nós encontramos redenção. E o amor de Cristo nos salvou. No terceiro dia, Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, fora delas ao sepulcro, e levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando lá acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes,
E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Aplaude em nome do Senhor. Celebramos Cristo. Ele não está morto, ele ressuscitou. Quantos creem nisso? Amém. E sabe por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus estava na cruz, em Mateus 27, versículo 51, volta a tua Bíblia. Isto aqui é tremendo. Mateus 27, 51. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Isso é importante. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Enquanto Jesus estava na cruz, diz que o véu do templo se rasgou, de cima a baixo, a terra estremeceu, houve um grande terremoto, as pedras fenderam, se abriram os sepulcros. E a palavra do Senhor nos diz que se abriram os sepulcros, mas estas pessoas somente acabaram saindo 3 dias depois. Depois que Jesus ressuscitou e saiu da sua sepultura, se levantaram estes homens que tinham morrido em Cristo. Primeiro tinha que se levantar o Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu quero te dizer, igreja, a ressurreição não era uma doutrina bíblica. A ressurreição é poder de Deus para a sua igreja. A ressurreição de Cristo é poder de Deus para nós. E Ele vive e reina para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Chegará o dia onde o mesmo Senhor, onde o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, chegará o dia que o mesmo Senhor que ressuscitou o filho da viúva de Naim, chegará o dia que o mesmo Senhor que levantou a Lázaro do seu túmulo, chegará o dia que o mesmo Senhor que se levantou dentre os mortos vai dizer: levanta-te, e o teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu avô, todos os teus parentes e amigos que morreram em Cristo se levantarão do Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. E porque Ele tem voz e autoridade. Hebreus 2,14. Isto é Bíblia, igreja. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Eu vou ler de novo. E visto
como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Havia um imperador, e este imperador reinou desde Adão até que o Senhor Jesus se manifestou. Ele tinha total poder e controle. O imperador da morte foi derrotado. Jesus tinha que se manifestar em corpo. Quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Portanto, quando Jesus ressuscitava a gente, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava destruindo as obras do imperador da morte. Mas quando Jesus se levantou dos mortos, ele não estava destruindo as obras do imperador da morte. Quando Jesus se levantou dos mortos, ele estava destruindo o mesmo imperador, porque quem vive e reina é o Senhor Jesus Cristo. O diabo não tem autoridade sobre a tua vida. O diabo não tem autoridade sobre a tua casa. O diabo não tem autoridade sobre a tua mente. O único que tem que ter controle e domínio absoluto da tua mente, do teu coração, do teu casamento, da tua casa, da tua família, é aquele que diz que é a ressurreição e a vida, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia nos diz em João 5, 24, que o grupo de louvor podem subir, por favor. João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vou ler novamente. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque passou do império da morte e eu te trouxe para o império da luz, diz o Senhor. Te tirei do domínio da morte e te trouxe para o domínio da luz. Quando tu aceitas o Senhor Jesus como Salvador, não significa que estás renunciando à tua religião para passar a outra religião, mas tu estás permitindo que o Senhor Jesus Cristo te tire da morte e comece a dar vida. O Senhor Jesus nos está tirando da escravidão do pecado para nos trazer liberdade. Que melhor dia do que hoje nós temos? Temos ouvido a palavra. Devemos acreditar nessa palavra, porque o Senhor diz: aquele que ouve e crê naquele que me enviou terá vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitou depois de ter morrido na cruz do Calvário. Uma morte miserável, uma morte humilhante, que não é nada comparado a tudo que nós temos visto em filmes ou em quadros, em pinturas. Nada pode chegar perto ou tão próximo
de todo o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou por causa de nós. Nós vemos nas pinturas ou nos filmes que Jesus Cristo foi crucificado com um lenço para cobrir as suas partes íntimas. Mas a história verdadeira nos diz que os romanos humilhavam tanto as pessoas que a morte física na cruz era apenas o último que eles passavam. Mas eles primeiro queriam matar a moral da pessoa, queriam envergonhá-lo até o final. Os teólogos e historiadores dizem que Jesus Cristo foi crucificado totalmente nu. Não tinha nada cobrindo as suas partes íntimas, não tinha nada cobrindo o seu corpo. Foi cuspido, foi abofeteado, foi maltratado, foi açoitado. Mas sabe, quando o Senhor me traz essa memória em Isaías 49:15, quando você e eu vivemos falando, Senhor, parece que tu não me escutas, parece que tu te esqueceu de mim. Senhor, por que não respondes a minha oração? Porque quando eu choro, quando eu oro, Senhor, eu não sinto nada. Te esqueciste de mim. Mas Isaías 49 nos diz: pode uma mulher se esquecer do filho que gerou e deu à luz? Quantas mulheres aqui esqueceram dos seus filhos? Quantas mulheres que são mais aqui abandonaram os seus filhos? Talvez isso não aconteça contigo, porque é difícil uma mãe abandonar o seu filho. Contudo, isso acontece porque há mães desnaturadas que abandonam os filhos, os esquecem, os dão. E o Senhor diz: mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho teu nome. Eu tenho teu nome, eu tenho teu nome gravado nas palmas das minhas mãos, porque quando as minhas mãos estavam sendo atravessadas pelos cravos de 14 centímetros, o teu nome, João, estava sendo escrito. O teu nome, Marcos, estava sendo escrito. O teu nome, Glória, estava sendo escrito nas palmas das mãos do Senhor. O teu nome, Reginaldo, estava sendo escrito nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Quem somos nós para dizer que o Senhor nos esqueceu, se Ele diz: eu não me esquecerei de ti? Não minimizemos o sacrifício da cruz. Não minimizemos o sacrifício de Cristo. Ele não se esquece dos seus filhos. Nós nos esquecemos do nosso Salvador. Era para você e para mim estarmos na cruz. Era para nós ainda sermos condenados. Mas sabe que quando Ele me disse: está consumado, Ele estava olhando para mim, olhando para ti, dizendo: sabe, filho, o adultério que tu cometeu ficou atrás. As mortes que tu ocasionou foi tudo atrás. A traição que você fez está perdoada. Todas as tuas misérias espirituais estão perdoadas. Todos os vícios que tu tens na tua vida te foram perdoados, porque está consumado. Eu paguei por ti, diz o Senhor. Entreguei minha vida por causa de ti.
havia um homem do lado dele, aonde olhou para ele e disse: lembra-te de mim quando estejas no teu reino. O Senhor Jesus disse: ainda hoje estarás comigo, reis. Porque Deus cumpre a sua palavra, Jesus cumpre a sua promessa. E hoje nós devemos dizer para Ele: Senhor Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor Jesus, na tua glória. Eu sei que sou pecador, eu sei que sou falho, eu sei que não sou merecedor, mas Senhor Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te da minha casa, lembra-te da minha família, lembra-te deste homem miserável que sou, lembra-te de mim. Amados, nós não podemos parar, necessitamos nos aproximar do Senhor Jesus mais e mais, devemos nos prostrar no seu altar, devemos nos prostrar na sua presença. Que a nossa maior necessidade seja estarmos perto do seu Espírito Santo, aliás, que nos tornemos templo do seu Espírito. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. O Senhor quer escutar uma geração que esteja apaixonada por Ele, não uma geração que se esqueça dEle. Ele quer uma geração que clame, uma geração que grite e que possa dizer para Ele: Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, até que tua glória me consuma por completo. Até que tua glória me consuma, eu te adorarei. Até que a tua glória me consuma, te adorarei, Senhor. Fica de pé, por favor. Possamos dizer: Senhor, eu te adorarei até ver a tua glória. Porque um dia, nessa rude cruz, na cruz do Calvário, o Senhor pagou a nossa dívida. E hoje nós não devemos nada. Éramos escravos, hoje somos filhos do Deus Altíssimo. Feche teus olhos, igreja.